Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Fátima e esse é o canal Zara Mística. E eu espero que vocês estejam bem. Como de costume, hoje a gente vai com nossa tiragem para a semana. Então, é a previsão dos próximos 7 dias para você. Então, faça a sua escolha. A primeira opção é a Pedra da Lua. A segunda opção, a Amazonita. E a terceira opção, quartzo. Não, desculpa, gente, a jaspe vermelha. Vê com qual você mais se identifica, lembrando que são tiragens gerais, adaptem aí ao contexto de vocês, tá bom? E como forma de gratidão, peço seu like, seu comentário no vídeo, se quiser deixar temas, fique à vontade e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para não perder nenhum vídeo, tá bom? E se alguém quiser me seguir nas redes sociais, tem novidades por lá. É @zaramística, tá bom? Todas as redes sociais. Vamos lá? Vamos começar? Para quem se sintonizou na Pedra da Lua, vamos ver a previsão para os seus próximos 7 dias. Vamos lá. Vamos lá. Opchauriô, a gente está com baralho cigano. Vamos ver o que vovó cigana fala para vocês aí dos próximos 7 dias. Opchauriô, salve meu povo cigano, salve o povo da boa fé. Vamos lá. Bom, você pode passar por algum desgaste, alguma angústia. Aqui tem que tomar um certo cuidado, gente, nessa semana, nesses próximos 7 dias. Às vezes até com autossabotar. Na questão do quê? Na questão dessa energia mesmo, é a energia de sofrimento, uma energia de peso muito grande, tá? Então você pode sim se deparar com essa energia aí nos próximos 7 dias. E aqui falo, olha, talvez você passe um período desafiador ou você, né, já está passando por conta aí de algum desgaste. A gente tem que tomar um certo cuidado com a mágoa, né, com essa vibração muito baixa que pode causar aí um certo peso, um certa dor, um certo arrependimento, certo dessas coisas por conta, assim, às vezes até de auto-sabotar, às vezes de agir no impulso, agir com, às vezes, palavras um pouco duras, né? Então, tem essa coisa aqui que é um alerta que o jogo começou a te dar nessa semana, tá bom? Então, cuide, né? Já que está sendo alertado, cuide para que isso não venha te atrapalhar, porque eu vejo que você vai ter uma semana muito boa, apesar disso. Talvez você esteja sofrendo, né? E numa angústia, numa mágoa muito profunda, e isso pode te causar esse período aí, esses desafios. Porém, porque eu vejo aqui que você pode estar sofrendo por alguém, tá? Mas aqui o povo cigano fala que os caminhos estão abertos para você para uma grande vitória na tua vida. Então, para você subir essa vibração que você está nesse momento, porque as coisas tendem a melhorar mais para o fim da semana, tá? Então aguarde aí, porque aqui fala até de reconciliações, de caminhos abertos aqui, encontros, comemorações, e aqui você sim vai ter uma novidade,
né? Porque aqui fala de uma surpresa que você vai ter essa semana aí, e pode sim falar que é sobre o seu relacionamento, tá? Então fique em paz aqui nessa questão, né? Porque às vezes esse medo, às vezes um medo muito grande da gente, a gente tem que não criar paranoias para que isso não reverbere realmente, né? Que a gente crie nossa realidade, porque às vezes a gente, né, numa questão de um desgaste, de uma mentira, que você pode vir a saber de uma mentira também, né? Isso pode te deixar um pouco mais triste, um pouco, mas pelo final da semana as coisas começam a já melhorar. Então você precisa se livrar dessa dor, né? Desse peso que pode estar te machucando de alguma forma, tá? Vejo que tem uma reconciliação com uma pessoa aqui, é um momento que os desgastes, as decepções e as mágoas ficam para trás. E eu vejo até encontros, surpresas, né? Trazendo um pouco mais de harmonia e felicidade para você nessa semana, tá? Eu vejo aqui um encontro que você vai ter, talvez até uma comemoração, mas um encontro bem no desejo aí, sabe? Te deixando mais tranquilo, mais tranquila, que aqui pode ser um caso bem de uma pessoa que está sofrendo por alguma coisa, tá? Então eu vejo que as coisas começam a melhorar, né, nesses 7 dias. Então, fique em paz, né? Fique em paz que as coisas estão melhorando. Aqui pode falar de encontros, né? Encontro muito felizes e meio surpreendentes para você, coisas que a pessoa talvez não fazia antes, ela começa a fazer, entende? Eu vejo uma coisa bem nesse sentido. Vamos tirar outra parte. Eu vejo as coisas melhorando na questão de um dinheiro. Tem colheita essa semana para você, se você está esperando receber, achou que perdeu algum dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Então, é, você, esse dinheiro retorna para você, como se retornasse para você, tá? Então, tem uma semana aí que de alguma colheita na questão do dinheiro. Então, algo que você deu por perdido, né, pode voltar para você nessa semana, nesses próximos 7 dias. Então, adaptem aí ao contexto de vocês. Aqui tem um mentor espiritual muito forte na tua vida, tá? Trabalhando todos os dias em prol de você. Então, aqui fala da sua espiritualidade, para você. Aqui fala até, né, dessa questão de conversar com o seu mentor espiritual, porque ele está te ouvindo, ele vai te dar uma direção. Nessa semana você vai ter aí talvez uma direção, né, sobre algo na tua vida, tá? Que vai te levar ao sucesso. Talvez aqui você esteja um pouco cansado, cansada, né, de algo que está fazendo com muito afinco, né, ou talvez até as perdas, né, na questão do dinheiro, pode ter levado você a ficar nessa posição. Porém, aqui fala de algo realmente que você colhe, né? Aquela questão da colheita do dinheiro mesmo nesse trabalho, às vezes é um pouco cansativo que você tá, entendeu? Pode ser que você trabalhe um pouquinho mais essa semana, mas o retorno virá, tá? Você está plantando aqui para colher.
Bom, aqui falam de pessoas próximas, né? Que você pode se afastar essa semana, tá? Então fala de pessoas próximas, mas que não são pessoas confiáveis, tá bom? E fala de algum insight que você vai ter essa semana. É, sabe aquela semana que você tá, é como se você estivesse meditando, falando com a sua espiritualidade e vem uma coisa muito rápida, né? Então fala que tem acontecimentos aqui, ajuda espiritual muito forte nessa semana na tua vida. Então aproveite, né? Porque você vai ter alguma ajuda da espiritualidade assim e então preste atenção nos insights, presta atenção nas coisas acontecendo ao teu redor, tá? Porque você vai ter uma ajuda inesperada da espiritualidade para você, tá bom? Bom, algumas coisas são livramentos, então aqui a espiritualidade fala para você que não se preocupe, que tem coisas sendo tiradas da sua vida por livramento, né? E aqui pode sim ter uma discussão com um amigo, com uma amizade muito tóxica, né? Porque aqui fala da toxicidade de amizades perto de você. Então, talvez por isso que você vai cortar algumas amizades essa semana, você pode já estar cortando, tá? Tem realmente um mentor espiritual te ajudando, abrindo seus caminhos muito para a questão financeira, tá? E pode te ajudar, inclusive no trabalho, tá? Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira opção e eu vou para a segunda opção para quem se sintonizou na Amazonita. Vamos lá. Santa Saracali, Octaurio, eu quero saber como será os próximos 7 dias do meu consulente, que está na segunda opção, a Amazonita. Fale tudo que pode acontecer na vida do meu consulente nesta semana. Gente, os vídeos são atemporais. Qualquer semana que você vê esse vídeo, ele vai valer para aquela semana, tá bom? Não tem data. Bom, aqui fala, ó, preste atenção essa semana, que pode ter uma discussão aí com uma certa rivalidade, né? Use de estratégia, preste atenção nas coisas, tá? Se você tá nesse campo, que você tem uma pessoa que te manipula, que mente para você, essa semana pode ter um corte aí, né? Por conta aí dessas discussões, de brigas, né? Discussões por conta disso. E aqui ela fala o seguinte, olha, vai chegar algo para você e fala que vai te deixar um pouco em dúvida, alguma decisão. Então fala de uma decisão aqui nos caminhos de vocês que podem te trazendo alguma dúvida, então você vai ter que tomar uma decisão. Isso pode ser referente, sim, a esse tipo de coisas que estão acontecendo né, 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 de pessoas ao teu redor aí, né? E fala de você um pouco ansioso, ansiosa por conta de alguma história nesse sentido. Bom, aqui tem oportunidades, né? Aqui fala de oportunidades rápidas, né? Chegando para você, pode falar na questão até de trabalho. E aqui vai falar muito, realmente, aqui novamente de livramentos, tá?
algo que poderia acontecer, não acontece, e aí pode trazer uma tranquilidade, você ficando mais tranquilo, mais tranquila. Então, falar que tem cortes aqui, pode falar até dessas decisões que estão sendo tomadas, que vai ter que ser tomadas assim muito rápido, e que fala realmente de livramentos, tá? Que é bom resolver, né? E tomar uma decisão para viver mais tranquilo, mais em paz, porque aqui pode falar muito sobre isso, sim. Aqui fala o seguinte para você, ó. Talvez você pode te chegar uma ajuda de parte de alguém que você pode não querer essa ajuda, e porque você quer ser um pouco mais livre, mais, né, solto, você não quer, é como se você não quisesse dever algum favor para ninguém. Então, vem que talvez uma pessoa querendo te ajudar em algo e você não queira, né? Então vai falar muito sobre isso também. Aqui pode falar, encerre conversas, não abra, né? Aqui pode falar de um segredo, né? De algo sendo descoberto por você, mas aqui fala para você que não é para você falar, né? Isso pode te deixar um pouco ansioso, ansiosa, mas fala para você não se abrir com ninguém, não falar, tá? E, e talvez aqui, né, existe no seu caminho uma possibilidade de uma conversa com uma pessoa que pode, né, ter uma certa rivalidade com você aí, tá? Bom, aqui eu vejo você usando de algumas estratégias também, mais não agindo por impulso, tá? Tem coisas que eram para chegar para você, algumas novidades que eram para chegar, mas me parece aqui que não é o momento. Então, o que que acontece? Eu vejo você num momento mais de paz, de mais tranquilidade, né? Resolvendo assuntos que tem que resolver. Eu vejo você aí, a partir dessas coisas que estão acontecendo, você tendo uma coisa de ser cautelosa em algumas coisas, tá? Então, não agir por impulso, não falar o que vem na cabeça, tá? Porque pode rolar um diz que me diz e isso pode trazer algumas discussões para você, tá? Vamos lá. Gente, eu não queria dar essa notícia, mas aqui vai falar o seguinte, olha, essa semana você finaliza com alguém, tá? Pode ter uma finalização, um fim de ciclo mesmo com uma pessoa, e ela que pode estar gerando esse desgaste, ou ela pode ser uma pessoa. Aqui esse jogo tem que tomar muito cuidado com triângulos amorosos, né? Porque pode ser que a pessoa do lado de lá esteja na espreita e você pode querer, aqui eu vejo você querendo finalizar com alguém, tá? Porque eu vejo mensagens desgastantes, eu vejo respostas, ah, isso te trazendo um desgaste muito grande, você sofrendo com algumas situações que você não precisa disso, né? Então fala assim de a partir do momento em que você aqui você pode receber uma resposta, uma mensagem de alguém, isso te trazendo um desgaste, e aqui fala assim, olha, cuidado com a ingenuidade. Então, aqui é um alerta. Por quê? Porque às vezes a sua inocência pode não perceber que a pessoa às vezes está fazendo isso, tá?
de propósito aqui, tá? Então, aqui fala de conversas que não serão muito agradáveis essa semana. Então, gente, fala que existe aqui um renascimento de algo, mas de você mais forte. Aqui pode falar assim de uma pessoa que não no campo, aqui às vezes pode ser no relacionamento que não é confiável. Então, cuidado, tá? E aqui fala até de fim de desgaste com amizades, porque pode. O que que acontece muito nesse jogo? Pode estar acontecendo algum diz que me disse aí na questão de amizades, com relacionamento, um fala um fofoca, um fala pro outro, e isso pode estar gerando desgaste. Então eu vejo que essa semana tem um fim nessa questão, né, desses desgastes. Porque é como se chegasse para você essa informação, ah, e isso às vezes acabar, né, te levando a uma questão de carência, uma questão de brigar até com as amizades por conta de uma pessoa que não é confiável para você na questão de relacionamento, porque eu vejo essa semana você finalizando às vezes, isso é para uma pessoa bem específica, gente, que está com algumas situações à flor da pele, na questão de triângulos amorosos, né, disputa com um ex que não sai do pé, que não sai do caminho. Então, pode ter uma decepção assim nesse sentido. Mas essa pessoa que talvez você que finalize de vez, né? Que você queira finalizar, porque que fala dessa, né, de você já querendo finalizar algo porque você está desgastada e algumas coisas podem te levar ao sofrimento. Então, é melhor você já resolver esse negócio, né? Porque fala de depois, eu vejo reinícios, né? Logicamente, da sua vida, recomeços, e coisas que trarão bastante respostas para você aí, tá? Mas nessa questão desses próximos 7 dias, tem em mente. Não agir com impulsividade. Se você ouvir uma conversa de alguém, não fale, guarde para você, porque pode ter. Aqui tem muita energia de diz que me disse, você sabendo de vícios, talvez de pessoas, isso trazendo né, um certo período desafiador para você. Então, é por isso que eu vejo você finalizando algumas coisas, tá? Mas se você esperar, é porque essa semana pode estar com essa energia. Então, cuide para que essa energia fique bem, tá bom? Bom, para quem se sintonizou na segunda opção, essa foi a resposta de Santa Sara Card. Gente, tem que falar o que saiu, né? É lógico que vocês têm que adaptar aí tudo ao contexto de vocês, né? Não é que todo mundo que leu essa tiragem vai finalizar. Às vezes é uma coisa que já está acontecendo, você já está de saco cheio de algumas situações e você vai finalizar. Bom, vamos para quem se sintonizou na terceira opção. Ciliano Vladimir, eu quero saber como será a semana aí do meu consulente que está na terceira opção. Vamos lá. Eita, gente, vamos lá. Bom, aqui tem uma novidade boa para você. Aqui tem
pessoas da sua vida que não agregam em nada serão cortadas. E aí a gente aqui vai falar assim, para um caso específico de rivalidade também, né? Nessa questão de algumas coisas acontecerem e você ficar sabendo, né? Que realmente aí aconteceu alguma coisa lá. Se você está no caso, né, se faz sentido para você essa situação, né, de algum triângulo, você vai saber que alguma coisa aconteceu lá, tá? Que a pessoa foi embora ou se afastou, né? E você vai ficar sabendo sobre isso, tá? Bom, aqui fala de algumas transformações, de mudanças que você vai perceber numa pessoa. Então, pode ser algo que a pessoa esteja se transformando para estar com você. Aqui pode falar realmente de um reinício de algo, mas uma pessoa totalmente mudada do que ela estava. Então, essa pessoa, se ela estava com algumas dúvidas, com algumas incertezas, isso pode ser na questão de relacionamento, sim, né? Eu vejo essa fase difícil que essa pessoa está passando, e ela é uma fase que passa, né? Que está passando. Então, essa semana você já vai perceber que já passou essa fase difícil aí. Bom, é o que falo, né? Aqui realmente são novidades, né? Que pode ser novidades não boas, mas que para você é boa. Olha só que interessante. Realmente aqui tem finalizações de pessoas aí da tua vida nessa questão, né? Isso aqui é bem literal, bem para quem tem ah, alguma certa rivalidade. Então eu vejo pessoas, né, saindo da sua vida. Vejo que você recebe uma mensagem bem estratégica de alguém, tá? Mas fala para você ir com cautela, tá? Não, às vezes o que vai pedir um jogo, dependendo de uma situação que está tendo algumas mudanças, alguns cortes, aqui é necessário saber como falar, como responder, né? Então fala sobre isso, tá? Realmente aqui tem. Aqui pode falar assim também que sabe aquele momento que você vai sentir vontade de passar mensagem para uma pessoa e você não vai passar? E aqui o jogo fala para não passar, tá? Então não passe, fique na tua. Bom, essa semana algo bem, algo fica muito claro para você. Eu vejo você numa. Aqui fala um pouquinho de ansiedade, mas porém mais livre, mais solto, né? Alguma conversa realmente bem gratificante para você. Aqui pode falar de mudanças aqui acontecendo na vida, na tua vida através da espiritualidade e são mudanças grandiosas. Aqui pode falar até dessa semana você aí fazer uma pequena viagem, né, meio astral aí, entendendo mais ou menos o que está acontecendo na tua vida, tá? É tipo assim, sonhos mesmo, uma viagem bem legal, porque aqui fala que a espiritualidade está muito forte. Aqui pode falar que as pessoas aqui, uma questão muito forte aqui, é uma questão de justiça. Existe aqui uma questão de justiça muito forte, mas aqui fala muito da justiça espiritual.
agindo na sua vida essa semana e você sabendo disso, tá? O que eu falo? Aqui você pode ter uma questão de um desafio muito grande para passar na questão do relacionamento essa semana. Então, cuidado por conta de brigas na questão de relacionamentos, tá? Aqui eu vejo você muito conectado à espiritualidade e recebendo algumas intuições, algumas conversas bem na sua mente. Então, preste atenção nessas conversas. Aqui tem uma nova fase mais de liberdade na questão de relacionamentos, né? Fala que pode, ela não está vendo muitas mudanças nessa semana para a questão, por exemplo, de algum retorno, alguma volta ou alguma novidade dessa pessoa, se você tiver separado, né? E se você tiver aí, você pode sentir alguma situação meio, né? Porque aqui pode falar muito de uma questão de um relacionamento à distância também, né? Então, por isso, talvez esses desafios, às vezes um ciúmes, né? Um desafiador. Às vezes a pessoa tem que vir essa semana, ela não vem, então pode ter essa coisa. Algum impedimento tem nessa questão de relacionamento. E eu vejo muito uma questão de distância geográfica, tá? Então, nessa semana, permanece como tá. Porque o que que acontece aqui nesse jogo? Vamos colocar que você está numa situação de algo com alguém, né? E muito se falou de algum desgaste, talvez essa pessoa esteja passando nesse momento, trabalhando, ou finalizando algo com alguém, você está esperando essa semana. Aqui fala para você, já falou para você não mandar mensagem, esperar. Por quê? Porque aqui fala de algumas resoluções ainda tem que ser feita na cabeça dessa pessoa, porque a pessoa pode não estar, né, com a cabeça boa para resolver alguns problemas. Mas que aqui você tem uma vitória muito grande. Então, para você esperar, que pode ser que essa semana nada venha do jeito que você quer, mas vai vir, tá? Então tem as coisas começando, né, a evoluir, né? Espiritualidade trabalhando em cima disso, cuidado com a ansiedade, porque aqui fala que você pode se sentir um pouquinho ansioso, ansiosa por conta dessa condição que está acontecendo, tá? Eu vejo mudanças de fase, eu vejo muito a questão de muito sucesso para você em alguma área da tua vida, né? Então eu vejo aqui de muita proteção também, né? Te trazendo muita clareza de algumas coisas, tá? Então só tome cuidado com isso aí nessa questão de talvez ficar muito ansioso, ansiosa, esperando. Espere. Talvez não vai acontecer essa semana, mas vai acontecer, tá? Porque aqui tem mudanças maravilhosas para chegar na tua vida. Mas às vezes acontece que você quer para essa semana e essas coisas podem ainda ter alguns impedimentos, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Até amanhã e tchau.